Graça e paz aos irmãos, eu sou Anderson Oliveira e hoje estaremos dando continuidade a mais uma leitura da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Jonas, o profeta Jonas, né? E paramos no capítulo 2. Se você quiser estudar o capítulo 1, vai na descrição do vídeo aqui, no meu canal Anderson Oliveira, e lá você vai ter todo o capítulo 1 explicadinho e gratuito para você, tá bom? Então, vamos ler o capítulo 2 completo. E assim como eu sempre digo para vocês, acompanha aqui embaixo no seu visor, vai estar o capítulo ali, conforme eu vou lendo, vai estar aqui, você acompanha comigo. Então vamos dar continuidade, o capítulo 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, e fui encoberto por sua tempestuosa ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença, e no entanto olharei de novo para o seu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cuja portas se fecharam para sempre. Mas tu, Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Até aqui, o capítulo 2 inteiro. Esse capítulo aqui é um capítulo muito importante. É um capítulo que vemos aqui a oração de Jonas após os marinheiros ter lançado ele ali naquele mar ali, ele sozinho no mar. A Bíblia fala no versículo 17 do capítulo 1, o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e por 3 noites. Então entramos no capítulo 2. Então dentro desse peixe que Jonas ficou 3 dias e 3 noites, ele fez uma oração, um clamor ao Senhor. E hoje vamos estudar essa oração, esse clamor que Deus fez. Então iniciamos o capítulo 2, no versículo 1 diz: então dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse. Então aqui ele está dentro do peixe, né? Uma situação apavorante, né? Imagina você dentro de um peixe, né? Ali não tem luz, então aquela escuridão, ele ali dentro do ventre de um peixe. Então dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Olha o que Jonas disse então. Em minha angústia clamei ao Senhor. Então nota-se que ele estava angustiado, e isso é uma lógica, né? Ele estava dentro de um peixe, em um mar. Ali ele estava morrendo de frio, de medo, angústia, apavorado. Ele talvez nem sabia onde ele estava, porque talvez ali dentro daquele peixe ele não tinha uma compreensão que ele estava dentro de um peixe. Porque não dava para ele ver, estava escuro, imagina você escuro. Talvez ele só lembrava que ele tinha sido lançado no mar. E quando ele se depara, ele estava em um lugar escuro, que balançava, porque o peixe estava ali em movimento, então ele estava ali, naquele lugar escuro, frio, sem entender. Então ele começa a orar ao Senhor.
E na oração dele diz: em minha angústia clamei ao Senhor. Então ele clama ao Senhor. E continua o texto. E ele me respondeu. Então ele começa essa oração. Em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos. E tu me ouviste. Lembrando, aqui é a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Versículo 3. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Olha que oração profunda que Jonas ele faz de dentro de um peixe. Ele olha e fala, nas profundezas do oceano, me lançaste, Senhor. O Senhor me lançou nas profundezas do oceano e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram e fui encoberto por tua tempestuosas onda. O momento, o que essa oração expressa é que o profeta Jonas, ele estava passando por uma angústia terrível dentro daquele peixe. Olha o versículo 4, diz, então eu disse, tu me expulsaste de tua presença. A angústia do profeta Jonas dentro daquele peixe, no meio do mar, era tão grande que ele tinha uma sensação de que ele estava expulso da presença de Deus. Então, o erro dele, que foi desobedecer a vontade de Deus, estava fazendo com que Jonas se sentisse como uma pessoa rejeitada por Deus, expulsa da sua presença. O erro de Jonas estava fazendo ele não sentir mais a presença de Deus. Então ele disse, então eu disse, tu me expulsaste da tua presença. E no entanto, olharei de novo para o seu santo templo. Por mais que ele estava ali numa situação de angústia, a oração dele mostra que ele estava passando por uma situação muito difícil, uma angústia terrível dentro daquele peixe, mas ele disse, no entanto, olharei de novo para o seu santo templo. Ele tinha dentro dele ainda a esperança de que Deus não tinha o abandonado. 5. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Olha que oração profunda. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Mostra que ele chegou em uma angústia profunda. Que ele diz, afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces do monte. Fiquei preso na terra, cuja portas se fecharam para sempre. Essa é a oração do profeta Jonas dentro do ventre daquele peixe. Que terrível. Que angústia terrível esse homem passou dentro daquele peixe. E tudo isso, recapitulando, por causa da desobediência dele. Deus disse, vai para Nínive. E ele desobedeceu a Deus, entrou em uma embarcação que estava indo sentido a Tarse. Então, porém o Senhor envia sobre um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Então Deus cria esse caos, os marinheiros, para evitar um mal maior, o navio afundando e matando todos que estavam dentro da embarcação, eles tomaram uma atitude, lançaram Jonas ao mar e no mesmo instante ali o mar se aquietou, as ondas pararam e um peixe engoliu Jonas. Então ele, dentro do peixe, ele faz essa oração profunda, que mostra que ele estava calma, muito abatida, angustiada. Aí agora no versículo 6,
Na parte B diz assim: mas tu, Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Então vemos que por mais que ele estava nessa situação horrível, ele ainda tinha muita esperança em Deus. A consciência dele estava funcionando. Ele estava ali dentro de um peixe, talvez ele não conseguia se mexer com liberdade, mas a consciência dele estava muito viva. Ele sabia da besteira que ele tinha feito, ele sabia que tudo aquilo ali era punição do Deus de Israel, mas ele também tinha a chama da esperança acesa dentro do consciente dele, ao ponto de ele dizer, no versículo 6, afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cuja portas se fecharam para sempre. Mas, esse mas que é o importante, mas, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Aqui vemos um pingo de esperança. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Vemos que a fé dele ainda estava forte, inabalável no Senhor. Os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Ele diz, eu, porém, oferecerei sacrifício a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Pois somente do Senhor vem a salvação. Então mesmo Jonas dentro desse caos, o contexto que Jonas estava aqui inserido era um contexto de caos, de angústia, de perturbação, um contexto horroroso. Isso aqui é um filme de terror. Uma pessoa dentro de um animal, ele estava dentro de um peixe, né? E ele passou dentro desse peixe 3 dias e 3 noites. Mas dentro desse peixe, a sua mente estava funcionando completamente. Então, de uma forma consciente, ele foi ao Senhor em oração, em súplica, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que ele estava errado, reconhecendo que o Senhor tinha lançado nas profundezas do mar, mas com uma grande esperança que o Senhor tinha ouvido a oração dele, resgatado ele da morte, ao ponto de ele dizer, mas tu, Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti, o Senhor ouviu a minha oração, ela subiu ao Senhor. Os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Eu, porém, ofereci sacrifício a ti, ou seja, ele reconhecia aqui que Deus ele era um Deus misericordioso, e ele fala aqui, os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Aqueles que adoravam falsos deuses davam as costas à misericórdia de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifício a ti, com cântico de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem a salvação. Aí agora, olha o 10 para fechar. Olha o capítulo 10, o que diz depois desses 3 dias, depois dessas 3 noites, depois que Jonas fez essa profunda oração ao Senhor Deus. Veja o que aconteceu. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Então assim conclui o capítulo 2. Depois que Jonas passa por toda essa angústia, reconhece a falha dele, vai a Deus em oração, em súplica, com esperança de que Deus ouviu a oração dele e que Deus iria o ajudar. Depois de tudo isso, então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Olha que história linda. Aqui eu concluo. E eu peço que os irmãos continuem estudando comigo, porque vem muita coisa boa aí pela frente. Tá bom? Iremos entrar em uma parte agora incrível. Agora vamos entrar na parte que Jonas, enfim, vai a Nínive e obedece o que Deus tinha pedido para ele no capítulo 1.
tá bom? Então, um bom estudo para você, né? Fiquem com Deus. Até a próxima.